Nosso digníssimo prefeito municipal. Agradeço a presença do senhor Luiz Carlos Mesadri, nosso procurador de justiça. Agradeço a presença de toda a imprensa que se encontra aqui. Para nós é muito importante o papel dos senhores, que os senhores vão transmitir as informações precisas dessa casa. Agradeço a presença dos senhores vereadores, agradeço a presença dos senhores funcionários que estão aqui hoje nos acompanhando. Nós estamos nesta coletiva de imprensa para transmitir a toda a comunidade palmeirense, aos funcionários públicos municipais, uma situação que se arrasta há muito tempo, que é uma determinação de uma emenda constitucional número 103/19, que exige a adequação dos fundos de previdência particulares dos municípios com relação às suas alíquotas. Não é uma decisão, uma intenção nem do Executivo, obviamente nem do Legislativo, mas é uma exigência constitucional que traz uma série de consequências que devem ser bem avaliadas e analisadas. Na posição do Legislativo de fazer um trabalho transparente, fazer um trabalho consciente, um trabalho responsável, da mesma forma o Executivo tem uma linha de ação própria de transparência, de seriedade, de comprometimento com toda a população, com todos os interessados. Então nós em conjunto solicitamos a presença dos senhores da imprensa para passarmos as informações preliminares e na sequência a palavra ficará aberta tanto para os vereadores, para as pessoas presentes e principalmente para a imprensa questionar qualquer ponto que tenha interesse para o melhor esclarecimento de toda a população nossa. Então, nesse momento, eu transmito a palavra ao nosso prefeito, Sérgio Beliche, para ele fazer o pronunciamento dele, e, na sequência, passaremos a palavra ao senhor procurador do município. Muito obrigado. Boa noite a todos. Queria pedir permissão para que eu possa, respeitando o distanciamento aqui, possa tirar o uso da máscara. Agradecer a presença de toda a imprensa do município de Palmeira, em especial agradecer a presença de todos os senhores vereadores que se encontram aqui para essa nossa conversa, principalmente com o povo palmeirense, e em especial aos funcionários públicos do município de Palmeira. Cumprimentar a todos que nos ouvem ou nos assistem ao vivo nesse momento, cumprimentar a toda a população palmeirense, em especial aos nossos funcionários públicos. Vamos falar hoje sobre o aumento da alíquota de 11% para 14% da contribuição dos nossos funcionários públicos. Como já falou o presidente do Legislativo, o vereador Egon, como nós já conversamos hoje aqui com os vereadores na parte da tarde, esse aumento não é uma vontade nem da prefeitura e nem dos vereadores. E também não é um projeto de lei do ex-prefeito. É uma emenda constitucional número 103, do dia 13 de novembro de 2019, que exige que o município coloque em votação este projeto. A lei diz que todo regime próprio de previdência que for deficitário, ou seja, que as contribuições não sejam suficientes para sustentar o regime, tem que sofrer este aumento de 11% para 14%. Hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, pelo motivo de em 2020 os vereadores não terem votado esta lei até dia 31 de dezembro, o município hoje não tem a CPR, a certidão que permite ao município possa receber recursos estaduais e federais. Hoje, se o município tiver recursos a receber do governo estadual, do governo federal, para entrar nos cofres públicos, esse dinheiro não pode ser depositado ao nosso município, pois nós não temos esta certidão. E isto significa que enquanto o município não tiver esta certidão, não irá poder receber verbas estaduais e nem federais. Enquanto vários municípios do estado do Paraná e do Brasil inteiro já votaram essa lei, alguns municípios em agosto, setembro, outubro do ano passado.
O sindicato dos funcionários, em reunião com o executivo e talvez também até aqui com o legislativo, eles gostariam que fosse implantado um sistema onde alguns funcionários pagariam menos, né, 10%, 11%, e outros pagassem 16%, 18% ou até 20%. Nós, como executivo, nos comprometemos com os vereadores e também com o sindicato dos funcionários em contratar um autuário para fazer esses cálculos e ver qual a porcentagem seria melhor. Lembrando que para alguém pagar 10%, algum funcionário, né, ser descontado em 10%, outros terão que ser descontado 16%, 17% ou talvez até 20%. Nós vamos ter esses números a partir de um cálculo autuarial. Lembrando que a média do índice a ser arrecadado tem que, no final, dar os 14%. Então, não pode esse valor dar 12%, 13%. Ele tem que dar, no mínimo, 14%, respeitando essa emenda constitucional. Além deste cálculo autuarial, nos comprometemos em fazer um decreto, construindo um grupo de estudos para avaliar esta situação, que será composta por 2 pessoas da prefeitura, 2 pessoas indicadas pelo sindicato, 2 pessoas indicadas pelo RPPS e 2 pessoas indicadas pela Câmara Municipal de Palmeira. E juntos acharemos o melhor para o município e para os funcionários. Eu gostaria de passar a palavra para o Carlos Eduardo Produdi, que é o nosso advogado, é o nosso procurador, que ele possa dar mais alguns detalhes, principalmente para você, funcionário público, que tem todo o nosso respeito e a nossa transparência. Por isso estamos aqui hoje junto com todos os vereadores para podermos resolver esse problema e darmos continuidade ao trabalho frente à Prefeitura Municipal de Palmeira. Afinal, eu sou, assim como os vereadores, funcionários, né, do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Nós estamos aqui para trabalhar pela população e assim faremos até o final do nosso mandato. Excelentíssimo senhor Egon Kramp, presidente dessa Casa de Leis, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais edis aqui presentes. Também cumprimento toda a população de Palmeira, especialmente os funcionários do nosso município, que são as pessoas diretamente interessadas nessa discussão. Diretamente interessados, mas não os únicos interessados, porque uma vez que a discussão acerca da contribuição do RPPS impacta indiretamente todos os munícipes de Palmeira, uma vez que o déficit do regime próprio acaba impactando as contas públicas. E com base nesses valores que será calculado o aporte financeiro no final do ano. Nunca é demais lembrar que no ano passado o município de Palmeira já teve que fazer um aporte de mais de 4 milhões de reais e nesse ano esperamos um aporte, vereador Egon, de mais de 8 milhões de reais. Então é uma questão grave que interessa a todos os palmeirenses e impacta diretamente na capacidade de investimento do nosso município. Eu gostaria de agradecer, no primeiro momento, a acolhida de todos os vereadores que entendem a seriedade do assunto, buscaram discutir conosco, com o Executivo Municipal, uma saída para esse imbróglio. O Fundo Municipal de Previdência foi criado em 94 e ele vem de uma história de não recolhimentos que hoje trazem uma dívida do município de Palmeira para com o fundo de mais de 20 milhões de reais. Isso precisa ser resolvido porque, inevitavelmente, se nenhuma medida for tomada, Palmeira um dia não terá mais capacidade de investimento e não conseguirá saldar essa dívida. O porquê, senhores vereadores e funcionários e munícipes, que nós precisamos fazer a correção da alíquota de 11% para 14%. Como já foi explicado pelo prefeito, Sérgio Beliche,
por determinação da Emenda Constitucional 103 de 2019, os regimes de previdência precisam corrigir suas alíquotas para um mínimo de 14%. Isso não é uma opção, isso não é uma discussão, isso é uma imposição constitucional. Nós não podemos e não temos a liberdade de dizer não queremos fazer isso. Então, que fique muito claro, vereadores, que isso não é vontade do prefeito, do ex-prefeito, do atual ou dos vereadores. Isso é uma imposição. Bem verdade que o Sindicato dos Servidores Públicos tem já há muito tempo brigado e pugnado para que se fosse colocado não uma alíquota única para todos os funcionários de 14%. O sindicato entende mais oportuno a adoção de uma alíquota progressiva conforme a faixa de renda de cada servidor público. Vou pedir licença para pegar aqui a proposta do sindicato. E eles preveem que aqueles funcionários que ganham de R$ 1.045 a R$ 2.089 teriam uma alíquota de 11,5%. Então, segundo a proposta do sindicato, daqueles funcionários que ganham de R$ 1.045 a R$ 2.089 já teriam um aumento, mas apenas de 0,5%. Quem ganha de R$ 2.089 a R$ 3.134, 12,5%. Então, um aumento de 1,5%. De R$ 3.134 a R$ 6.105, quero acreditar que seja a maior faixa, um desconto de 14%, que é exatamente o que o Executivo está propondo nesse projeto de lei. Acima de R$ 6.000, R$ 6.101 a R$ 10.448, uma alíquota de 14,5%, então 0,5% a mais do que está sendo proposto. E acima de R$ 10.448 até R$ 20.896, 16,5%. Por que o Executivo não aceitou nesse momento essa proposta? Não aceitamos porque, primeiro, não sabemos se ela é a mais interessante para os cofres públicos. E, enquanto funcionários públicos, enquanto gestores do município, nós não podemos ser irresponsáveis de propor uma medida que não esteja amparada num estudo atuarial. Inclusive, o estudo atuarial é uma exigência da Portaria Ministerial 1348, que obriga aqueles fundos deficitários que optarem por aderir a uma alíquota progressiva à realização de um estudo atuarial. Também por força dessa emenda constitucional, senhores vereadores, de 2019, essa atualização do valor da alíquota, esse incremento, deveria ter sido votado e aprovado até o dia 31 de dezembro de 2020. Não o foi. Não estamos aqui para questionar os motivos, estamos aqui para resolver. Fato é que, desde o dia 1º de janeiro, o município de Palmeira não tem mais a certidão de regularidade previdenciária, por falta da implementação dessa alíquota de 14%. E o que implica isso? Como o prefeito também já disse, isso impede o município de receber repasses da União, celebrar acordos, contratos, convênios, empréstimos, subvenções em geral. Isso engessa o município de Palmeira. Como a gente sabe, todos os vereadores têm seus contatos, têm seus deputados estaduais, federais, e por vezes conseguem recursos federais, emendas ao orçamento, para trazer para o município. Emendas que são gastas em prol do município, em prol dos munícipes. Sem a certidão de regularidade, isso não vai ser possível. Não poderemos fazer investimentos com fundos federais, então as consequências são muito graves e nós não podemos permitir que o município continue sem a certidão de regularidade previdenciária. Em conversas durante todo o mês de janeiro com o sindicato, também com vereadores, chegamos à conclusão e fizemos o acordo com o sindicato de aprovar o 14%,
Essa é a nossa posição, aprovar o 14% nesse momento e já na próxima semana iniciar o grupo de trabalho, grupo de estudos, para verificar a possibilidade e a viabilidade de implantação da tarifa progressiva. Após realizar-se um cálculo atuarial, nós saberemos se a alíquota progressiva é mais interessante para o Fundo de Previdência e também para o município de Palmeira. Quanto mais arrecadar, menos o município terá que fazer aporte no fim do ano. Mais dinheiro sobrará nos cofres públicos para investimentos em saúde, educação, estradas e em prol de toda a sociedade. Gostaria também de enfatizar, principalmente aos funcionários públicos, Sérgio, que por mais que o remédio seja amargo, ele precisa ser administrado, porque isso não impacta somente hoje, impacta também na saúde financeira das aposentadorias que um dia esses servidores vão precisar receber. E se o fundo não for viável, eventualmente, eles terão prejuízo no futuro. Então, a questão é grave para o futuro dessas pessoas que estão trabalhando durante toda uma vida para, lá na frente, ter direito à sua merecida aposentadoria. Impacta nos cofres públicos e, com isso, em toda a sociedade de Palmeira, em todos os munícipes. Tenho a certeza que os vereadores, como um todo, entenderam a gravidade da situação, tanto é que já na primeira discussão de terça-feira aprovaram por unanimidade o projeto de lei. Entendo perfeitamente o requerimento dos vereadores com relação à divulgação desse projeto de lei e dessa discussão pública, porque transparência é um dos primeiros deveres dos administradores, dos gestores da coisa pública. É nosso dever estar aqui explicando para os servidores e para toda a população. Não quero me alongar mais, com certeza terão questionamentos, tanto da imprensa quanto dos senhores vereadores, e nós estamos à disposição para qualquer dúvida que tenha restado. Muito obrigado. Vereador Ego, só para mim complementar minha fala, lembrar a todos que se um dia o RPPS deixar de ser deficitário, tá, pode-se voltar até a pagar uma alíquota menor, certo, Dude? Sem dúvida, Sérgio. Dentro dos limites legais pode ser revista essa alíquota, mas desde que ele não seja deficitário. Sim, então, por exemplo, se daqui 2, 3, 5 anos o RPPS se tornar que ele tenha recursos próprios para bancar durante um certo período os aposentados, essa alíquota pode ser reduzida mais tarde para 7%, 8%, 9%, 10%, não tem problema nenhum. Eu acho que quanto menos o funcionário puder pagar, melhor. Vai entrar mais dinheiro no bolso do funcionário e mais ele vai poder deixar na cidade. E a segunda coisa é que esse déficit que o RPPS tem, quem banca são vocês. Todos os munícipes de Palmeira bancam, porque se ele é deficitário, o município tem que fazer o aporte no final do ano de valores, como foi ano passado de 4 milhões, como talvez esse ano chegue a 8, pode ser que o ano que vem chegue a 10, a 12, e esse é um dinheiro que poderia estar sendo investido em saúde, em estrada, no esporte, nos idosos, em programas de saúde. Então, isso é importante que a comunidade saiba. Obrigado, Ego. Eu agradeço a apresentação do prefeito Sérgio Belich. Eu agradeço a apresentação do Dr. Carlos Eduardo. O objetivo principal, por solicitação de todos os vereadores, foi fazer essa coletiva de imprensa para que essa veiculação chegue a praticamente todos os funcionários públicos, mas também é muito importante que chegue a toda a população de Palmeira, porque, como ambos falaram, é um problema de todos nós, não é um problema apenas dos funcionários, porque ele sendo deficitário, como é esse regime de previdência do município, e se me corrijo se estiver errado, mas sempre foi deficitário, o município tem que fazer esses aportes anualmente, e isso retira a capacidade de investimentos que poderiam ser destinados para a saúde, que é um ponto altamente questionado pela população,
as estradas municipais, que é outro ponto altamente questionado pela população. Então é um recurso que tem que ir para esse aporte e retira a capacidade de investimento do município. Eu não queria me alongar muito, eu gostaria de deixar a palavra em aberto para as pessoas que estiverem aqui fazerem as suas perguntas, pedirem seus esclarecimentos, que quanto mais esclarecido for, mais divulgado for, todas as pessoas terão essa informação, principalmente os funcionários públicos, mas a população em geral também, porque ela também vai sofrer com essa situação. Como objetivo da administração do prefeito municipal e nossa, da Casa Legislativa aqui, é de ter um máximo de transparência, um máximo de informação. Tanto é que desde o primeiro dia eu sempre disse que nós somos totalmente favoráveis a ter um excelente relacionamento com a imprensa, a qual eu agradeço terem aceito o convite e terem vindo aqui, porque vocês são o canal de comunicação que vão transmitir essas informações diretas da fonte para a população. Eu deixo então a palavra em aberto para que sejam feitos os questionamentos necessários a todos nós aqui. Muito obrigado e a palavra está em aberto. Eu gostaria de saber o seguinte: mesmo se a prefeitura faz esse aporte, ainda ela fica em débito com o RPPS. Existe um débito fora o aporte anual? Os débitos de parcelamento que foram feitos da prefeitura com o RPPS, pelo que a gente sabe, vem acompanhando, estão todos em dia. Foi feito um parcelamento de vários anos, se não me engano, o valor hoje estimado é em torno de 21 milhões. Inclusive, na reunião hoje com os vereadores, eu comuniquei que o nosso objetivo nesses 4 anos é pagar não só as parcelas que vão vencer, mas como a gente tentar fazer o pagamento de mais parcelas, porque o juro que é cobrado nesse parcelamento, pela inflação de hoje, ele é alto. Então, quanto mais rápido o município pagar esse valor, menos prejuízo o município vai ter, menos dinheiro vai ser desembolsado. Então, a nossa intenção do nosso secretário de Finanças, que a gente vem conversando, a nossa ideia é poder fazer todo ano um pagamento a mais do que o devido pela prefeitura para que a gente abaixe esse valor. Só fazendo uma correção, eu creio que o Adelar queria saber, e aí, por favor, vamos posicionar. Eu creio que ele queria saber se, além desses aportes que estão tendo de 4 milhões em 2020 e de 8 milhões, que é a estimativa para esse ano, se ainda existia um débito, que é o de 20 e poucos milhões, com relação ao fundo. Eu creio que é essa a pergunta. Sim. Ou talvez Dude possa posicionar essa resposta. Sim, esse aporte, Adelar, é para suprir o déficit atorial. Além disso, é pago, eu não tenho os números aqui para falar com exatidão, mas esse 21 milhões que é a dívida, ele consome parcelas de aproximadamente 280 mil, Sérgio. 198, não lembro o número exato, não estou com ele aqui, mas são parcelas altas que já comprometem seriamente o município de Palmeira. Fora o pagamento dessas parcelas mensais, é pago o aporte ao final de cada exercício. Esse aporte foi de mais de 4 milhões em 2020 e estima-se que em 2021 seja de mais de 8 milhões. Por que uma diferença tão grande? Porque o último cálculo atorial teve algumas inconsistências nas informações e por isso ele foi menor. Ele já deveria ter sido maior em 2020. Por isso que em 2021 ele será de mais de 8 milhões de reais, mas isso é uma estimativa. Claro que será feito outro cálculo atorial para saber o tamanho do aporte de 2020 e fora a parcela mensal que paga os 21 milhões. Por isso que o prefeito Sérgio tem a intenção de máxima austeridade com as contas públicas para que essa dívida possa diminuir ao longo desses próximos 4 anos. Só para complementar, esse valor que a gente já paga,
assim, a gente quando você é feito um parcelamento e você paga em dia, não é uma dívida, né? É um financiamento, é um parcelamento lembrando que esse parcelamento que foi feito foram de pagamentos não efetuados por prefeitos há anos atrás, que não fizeram o aporte e ficaram devendo para o RPPS. Aí foi feito um acordo alguns anos atrás e foi feito um parcelamento, se não me engano, em 30 anos, alguma coisa assim. E esse pagamento vem sendo pago há bastante tempo em dia, né? Nós já pagamos no mês de janeiro, agora vence em fevereiro também, e a gente pretende pagar um pouco a mais do que esses valores para que a gente diminua essa dívida. E também o valor desse aporte, que foi de 4 milhões e esse ano pode ser de 8, fora o que o Dude falou, são mais funcionários que se aposentam, né, e que o RPPS tem que arcar com o pagamento deles também. Então, por isso que todo ano, além desse cálculo, tem mais gente se aposentando e mais gente para receber do RPPS. É isso que eu queria perguntar, porque se é feita uma projeção de aposentados ano e para quanto tempo esse fundo tem esse valor para manter esse número de funcionários que a prefeitura tem. Se não me engano, para 30 anos. O fundo tem que ter um dinheiro para pagar os aposentados por 30 anos. É isso, Dude? O cálculo atuarial é feito com essa base. Eu quero deixar claro aqui que eu não sou atuário, então eu não tenho capacidade técnica para falar especificamente sobre o cálculo atuarial. Mas a pergunta é pertinente, Adelar, porque para discutirmos a viabilidade de uma alíquota única de 14% ou uma alíquota progressiva, conforme a faixa de renda, é preciso levar em consideração o número de funcionários, a idade, o tempo de contribuição e a previsão de aposentadoria desses funcionários, para se saber da viabilidade futura do cálculo atuarial. Então, é uma questão muito complexa que precisa ser realizada por pessoas técnicas no assunto. Então, não é intransigência do governo municipal não aceitar agora essa parcela, essa alíquota progressiva. É que nós realmente precisamos ser responsáveis e tomar atitudes com base em dados concretos que provem o melhor interesse do município de Palmeira e dos funcionários públicos. A palavra continue aberta, por favor, se alguém tiver algum questionamento. Senhor presidente, eu só queria, não tenho questionamento, eu queria parabenizar o senhor pela condução desses trabalhos, com o pessoal do sindicato, ao Dude, ao prefeito, que tem tido essa transparência e essa vontade de resolver as coisas da maneira correta. Então, acho que está de bom tamanho. No meu caso, eu estou decidido na questão, entendo perfeitamente a proposta, a emenda condicional, que é uma imposição. Então, só deixo aqui os meus parabéns ao presidente, ao pessoal do sindicato, que também está sensível e entendendo a gravidade do problema. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Presidente da nossa Casa de Lei, Sérgio, nosso prefeito, procurador Dude. Também queria fazer um agradecimento especial à nossa casa, aos demais vereadores que protocolamos na semana passada o requerimento. Vereador Marcel, vereador Vaguinho, vereador Vani, realmente para explicar e transparecer aos funcionários públicos, aos servidores, uma clareza, e hoje foi concluído com êxito. Então, eu quero agradecer em especial também aos meus colegas da casa, e que tudo se encaminhe e que tudo vai dar certo. Muito obrigado. Por favor, a palavra está em aberto. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu estou muito feliz hoje porque nós sempre vamos ter problemas para resolver nesta casa. O executivo também tem seus problemas. E desde o começo eu preguei aqui um entrosamento entre nós vereadores, porque nós temos uma responsabilidade perante toda essa população. Também gostaria de aproximar esse entrosamento com o executivo, porque um depende do outro.
e as coisas podem funcionar muito bem. Eu acho que são problemas aparentemente insolúveis, pesados, difíceis, porque o caso do RPPS se arrasta há muitos anos. Ele foi implantado em 1994, se não me falha a memória. Desde então ele é deficitário. Por alguma razão, quando ele foi elaborado, isso aí eu creio que foi um plano que foi lançado a nível nacional, talvez não tenha sido feito bem as contas, ou no desenvolver da utilização, da aplicabilidade da utilização dele, por alguma razão, alguma falha. O fato é que ele tornou-se uma bola de neve altamente preocupante com relação a todos os munícipes. Porque isso aqui, se nós não tivermos a nossa responsabilidade, nossa seriedade agora, de tentar estancar esse vazamento, essa dificuldade, não vai demorar, independente de quem seja o prefeito, independente de quem seja o presidente da Câmara, independente de quem sejam os vereadores, é um problema real, que vai tirar toda a capacidade de investimento e vai acabar impactando em cima das pessoas que necessitam da saúde, necessitam de transportes escolares, que necessitam de estradas, em todos os segmentos em que a prefeitura tem o poder de Estado e o dever de Estado de fazer esse provimento. Eu acho que isso aí é bem mais sério até do que a gente está vendo. É importante que toda a população tenha consciência, porque agora mesmo foram dados informados aqui concretos que saiu do caixa do município afora os 20, 21 milhões que ele deve para o fundão, que assim é reconhecido. Houve um aporte de mais de 4 milhões no ano passado. Esses 4 milhões poderiam ser usados em muita coisa que estão fazendo falta aqui no município. Este ano a previsão é de um aporte de mais de 8 milhões. Então tende a crescer esse buraco sem fundo. É muito preocupante. Por isso que eu conclamo a todos os senhores vereadores, dentro das suas linhas de ação, das suas visões,